Márcia, quais são as características do pensamento autoritário? O pensamento autoritário é sadomasoquista. Em termos assim muito simples, é o pensamento do puxa-saco. Ele também é projetivo, então para funcionar o sadomasoquismo é preciso pegar o sujeito que tu considera na tua mente autoritária, que é inferior a ti, para pisar, e ao mesmo tempo na tua imaginação autoritária pensar que tem alguém acima de ti e aí puxar o saco. Então o autoritário sempre valoriza muito as pessoas que ele considera superiores. E ele é hiperobediente, essa é outra característica, ele é servil aos que ele julga superiores, aos ricos, aos bem-vestidos, às pessoas assim que fazem a cena espetacular do poder, né? Aos poderosos de um modo geral. E ao mesmo tempo ele gosta muito de pisar e de humilhar quem ele considera inferior. Então, os pobres, as mulheres, os indígenas, os quilombolas, os mendigos, os que não aparecem, os que não têm poder. Então essa é uma característica do pensamento autoritário que está introjetado muito na nossa mentalidade, nos sujeitos concretos, né, nas pessoas físicas que nós somos. O fascismo, ele pressupõe uma ideologia. O fascismo, ele pressupõe sim uma visão de mundo, mas nesse livro em específico eu quis tentar mostrar que essa visão de mundo é construída a partir de jogos de linguagem. Então, que o fascismo é um jogo de linguagem, muito mais do que um pensamento substancial. É claro que a gente pode falar em termos desse pensamento substancial, a gente pode falar de uma ideologia, então, mas como que essa ideologia funciona? Como é que ela pega nas pessoas? Como é que uma pessoa aprende a ser fascista? Ou seja, o fascista é aquela pessoa que odeia o outro, que nega o outro e vê na negação do outro a chance de ele mesmo existir. Por isso que ele tem tanto ódio, digamos, do homossexual, porque assim ele consegue ser heterossexual. Ele tem tanta raiva do negro, porque assim na cabeça dele ele consegue ser branco, mesmo que ele não seja branco. E por aí vai. Então é preciso negar o outro, e essa negação ela tem que se exercer ao nível da linguagem. Então tem que ter um discurso, eu tenho que chamar a pessoa que tem, enfim, outra etnia, outra cor, outra pele, outro jeito de ser, outra sexualidade, outro gênero, outro dinheiro. Eu tenho que chamar essa pessoa por algum palavrão, eu preciso xingá-la. Eu preciso xingá-la porque xingando eu arrebaixo a um lugar que então me favorece no meu sadomasoquismo. Então eu fico sádico, eu fico poderoso, eu fico, enfim, sendo alguém que eu julgo para mim mesmo que é melhor. Isso tem pegado as pessoas, assim, virou uma espécie de capital, transita entre nós assim como uma moedinha que a gente bota no cofrinho do desejo, né? E aí eu fico me achando tal porque eu consigo falar uma grande asneira na direção do outro. Sendo que ao mesmo tempo eu me escondo, porque eu não falo isso na frente da pessoa, eu falo por meio das redes sociais. Eu falo num e-mail, eu falo numa postagem nessas redes, tipo Facebook, Twitter. Eu falo sempre assim, agressivamente, escondido também atrás de um avatar. Eu uso um robô, eu uso uma imagem que não é a minha. Eu faço tudo isso assim no nível mesmo de uma espécie de terrorismozinho. É bem vagabundo, mas está pegando, porque também isso tudo se torna útil, né, na nossa cultura. Sobretudo o poder político e econômico se vale desse tipo de jogo de linguagem, então estimula esse tipo de linguagem. E os meios de comunicação de massa, a mídia nesse caso, corre o risco mesmo de ser a grande fomentadora desse tipo de proposição discursiva entre as pessoas, também porque a mídia aí nesse caso vira um braço, né, do poder, praticamente um braço de polícia, só que em vez de ser o espancamento físico, como a polícia faz, a mídia é um espancamento verbal, né? Hoje em dia tem isso. E na medida em que todas as pessoas nas redes sociais acreditam que elas são jornalistas hoje, elas emitem informação, emitem opinião, como se elas fossem profissionais da comunicação. Isso então vira assim uma coisa muito, muito fácil de exercitar, né? Por outro lado, a democracia é isso, só que a democracia é isso também, todo mundo poder realmente ser jornalista, todo mundo poder se expressar, todo mundo construir a informação, mas entre a democracia e o autoritarismo, o limite é muito tênue, e por isso que a gente tem que voltar a falar de ética. Esses jogos de linguagem, a meu ver, convencem aquelas pessoas que se sentem muito impotentes.
muito impotentes no sentido de não terem potência para nada. Então pega toda essa gente muito deprimida, sem conteúdo. Em outras palavras, assim, todo mundo que vive hoje no vazio do pensamento, no vazio da emoção e no vazio da ação. Quando eu falo em depressão, eu falei muito da depressão nesse livro como categoria política. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe uma verdade da depressão, existe uma produção industrial, farmacológica, psicológica, psiquiatrizante dessa depressão. E existe uma produção também política da depressão. Se você for estudar o Spinoza, você vai ver que é importante para o povo para ficar fácil de comandar o povo, para poder manipular bem o povo, é importante em certos momentos históricos produzir uma tremenda de uma tristeza no povo. E atualmente nós estamos vivendo uma depressão política muito forte. E as pessoas então aderem àqueles discursos que dão a elas uma sensação de potência. Então, qual é o jeito mais fácil de eu me sentir potente? É eu espezinhando o outro, humilhando o outro, em geral humilhando alguém que é mais fraco do que eu, ou que na minha fantasia eu julgo mais fraco. Então, se eu sou branco e existe uma valorização do branco, eu espezinho o preto. Se eu sou macho e se espezinha mulheres, e isso é valorizado, se uma mulher não é valorizada, mas o espezinhar mulheres é valorizado, então eu viro um macho masco, fascista, machista, que grita esse fascismo. Por que as pessoas gritam tanto também? Por que elas se expressam com tanta veemência? Porque a questão tem que ser espetacularizante. Eu preciso espetacularizar o meu poder, não existe poder sem espetáculo. Então, isso é fundamental. Eu preciso gritar para que as pessoas percebam, vejam e aí curtam o meu jeito de ser, votem em mim, vão para minha igreja, comprem os meus produtos e por aí vai. Ou simplesmente deem um likezinho lá no meu Facebook. E diante de tudo isso, como conversar com o fascista, com esses discursos de ódio? Então eu acho assim, que talvez a gente não consiga, mas a gente deve persistir. O diálogo, nesse contexto, ele é uma forma de resistência para quem quer manter uma experiência de sociedade democrática, para quem valoriza a democracia. Uma democracia verdadeira, uma democracia em que encontros entre diferenças são possíveis. Agora, é claro, se a gente não conseguir conversar com o fascista, porque o fascista é aquele também que não tem abertura para o outro, e aquele que quer conversar tem abertura para o outro, pelo menos se a gente conseguir não se transformar, não nos transformarmos a nós mesmos num fascista, então eu acho que a gente vai longe, sabe? Esse é o desejo do livro. O livro é um meio de subjetivação, que é uma viagem vertical para dentro da gente mesmo, né? Então, se o livro conseguir produzir isso, se as pessoas conseguirem pensar nisso, que eu não tenho que tanto julgar o fascismo do outro, mas pensar no meu próprio, pensar no que eu estou fazendo com o outro, o que eu estou fazendo com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas que são diferentes de mim por questões de gênero, raça, classe, sexualidade. Talvez essa reflexão acerca da minha própria autocompreensão, de como eu me formo, de como eu me torno quem eu sou, talvez isso seja a nossa saída.